Edilene Correia, consteladora familiar e empresarial. Depende de você, ouvinte, que está aí no seu carro, ouvindo a programação aqui da Rádio Cidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar de constelação, talvez você nunca tenha ouvido falar que as terapias evoluíram e que a constelação é uma evolução humana, uma evolução da capacidade de podermos olhar com outro olhar os nossos conflitos, né? Trazendo uma resolução rápida para que a nossa vida possa ser plena e que a gente possa viver aí com muito mais felicidade, com plenitude, com muito mais prosperidade. Bom, então voltando aqui, nós estamos falando hoje em comemoração às mulheres, né? Lá no Novo Espaço, as meninas já estão lá preparando para vocês aí uma tarde aí bem gostosa com várias atividades. E a gente está falando sobre energia masculina e feminina. Muitas vezes, nós mulheres, né, como eu disse no bloco anterior, nós mulheres não estamos no nosso papel, né? Muitas vezes nós mulheres estamos ali com raiva da energia masculina. Isso é uma dinâmica inconsciente, né? 90% dos das nossas emoções, dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. E nem a gente sabe por que a gente age assim, né? E quando a gente fala de uma visão sistêmica, nós podemos entender que tudo o que aconteceu no passado da nossa família interfere em quem somos hoje nós. Então, se muitas vezes nós tivemos aí uma história desafiadora, uma história sofrida da nossa mãe, do nosso pai ou das mulheres do nosso sistema familiar, mulheres sofridas, mulheres que foram muitas vezes violentadas, mulheres que foram humilhadas. Então isso acontece muito para quem tem origem indígena e origem negra, né? Porque a gente sabe da história o que aconteceu com essas duas etnias, né? Essas duas população, como que eles foram tratados, né? No passado aí, não muito longe, essas mulheres muitas índias foram assadas aí na mata, muitas mulheres foram escravizadas, foram compradas aí muitas vezes como objeto sexual. Então nós mulheres trazemos na nossa memória biológica todas essas emoções. E muitas vezes a gente, diante de situações, diante de homens, ou diante de algum homem, ou diante de alguma situação com o masculino, essa reação é ativada em nós, essa ação, né? Essa reação é ativada em nós. E nós agimos muitas vezes ou com agressividade, ou com uma energia de vítima, e isso traz conflitos para os nossos relacionamentos, né? Porque a vida é se relacionar e muitas vezes essa memória que de alguma forma, quando alguém chega perto de mim, acessa, aquilo me dá ou uma sensação de vítima, ou uma sensação de raiva, ou uma sensação de agressividade, e muitas vezes isso é inconsciente, eu não sei que eu estou agindo nessa dinâmica, eu não consigo observar que eu agrido a energia masculina, eu tenho raiva do homem, eu excluo esse homem, eu tenho raiva inconsciente. Então muitas vezes, a maioria, somos nós mulheres que pela história de maus tratos, de rejeição, de exclusão, de humilhação, nós estamos vinculadas a mulheres do nosso passado que sofreram questões ali, muitas vezes pontuais ou em grupo, e de alguma forma esse campo eletromagnético, quando os homens nos acessam ou chegam próximo de nós, ativa uma barreira em nós, ativa um sistema um alarme de proteção, né? Talvez essa mulher lá no passado sofreu ou a sua própria mãe, ou a sua avó, ou a sua bisavó, ou até 12 gerações, e essa dinâmica inconsciente está agindo no meu corpo sem eu saber.
E às vezes quando eu atraio algum homem com uma energia oposta, aquilo ativa os meus sensores e de alguma forma eu me sinto agredida, eu me sinto humilhada, eu me sinto maltratada, né? Com a comunicação não violenta, que é um estudo aí e uma técnica muito inteligente, muito profunda, que traz que quando algo acontece com você, o problema não é o outro, o problema é o que você ativou em você a partir do outro que trouxe aquela sensação, aquela emoção, aquela raiva, aquela humilhação, aquela tristeza. Então, quando nós falamos na visão sistêmica, nós trazemos a autorresponsabilidade, né? Na visão sistêmica não existe vítimas nem algozes, porém um sistema buscando o equilíbrio. E muitas vezes nós mulheres, né, o que a gente vê hoje aí, tanta violência, tanta agressão com a mulher, essa mulher precisa buscar cura, ela precisa buscar a solução do próprio sistema dela, para ela encerrar esse ciclo de atrair homens violentos. Então, inconsciente, a natureza une uma mulher que veio de um sistema familiar de abusos, de sofrimentos, de dores, de frustrações, junto com um homem que vem de um sistema do agressor. Por quê? Porque existe uma inteligência sistêmica. A natureza quer que tudo se resolva, para que a vida possa evoluir. Então, quanto mais aquilo, né, aquela outra pessoa ativa em mim o meu próprio conflito, na inteligência da natureza, nós seres humanos buscaríamos ajuda, para que a gente pudesse olhar para essa dor. Só que a gente não tem essa consciência, a gente não tem essa informação, essa dinâmica inconsciente, ela ainda é pouco conhecida, essa ferramenta. Bert Helling trouxe para nós aí as constelações aproximadamente 40 anos. Porém, agora eu digo há 1, 2 anos atrás, que isso vem sido trazida ao ouvido da população, né? As pessoas hoje estão descobrindo que existe um novo olhar, uma forma de você encerrar essas dinâmicas inconscientes, principalmente de agressão à mulher. Então, muitas vezes, aquele homem é preso, aquele homem muitas vezes é morto, mas aquela energia de agressividade não se encerrou. E não por acaso, aquela mulher ela vai atrair outros homens agressivos. Uma vez estava passando uma reportagem na TV e contando a história exatamente assim. Eram 3 mulheres, a mãe mais 3 filhas, e todas viveram um caso de violência familiar. A mãe viveu a história de violência familiar e as 3 filhas já tinham se casado, acho que 2 ou 3 vezes cada uma, e todas viveram uma história de agressão familiar. Então, opa, peraí. Será que nós não temos a inteligência de escolher a pessoa certa? Ou existe uma energia que atrai aquilo em mim? Vamos ser coerentes, né, nesse olhar. Porque uma família onde as 4 mulheres atraíram muitos homens agressivos e elas terminavam um relacionamento e atraía outro homem agressivo, existe algo que a gente não sabe, que é essa dinâmica inconsciente que está trazendo uma informação. Então não é por acaso, não é aquela pessoa dizer, eu tenho o dedo podre para escolher namorados ou maridos, só escolho gente que não presta, só escolho gente que me agride, só escolho homens que não me respeitam. Então eu quero dizer para você, né? Logicamente que quando os homens agem dessa forma, existem leis e as leis precisam ser cumpridas. E a gente respeita as leis. Só que esse ciclo só se encerra quando a gente olha com amor. Quando a gente pode ter essa capacidade do ser humano em desenvolver essa inteligência emocional, de entender que existe algo além somente daquilo que a gente enxerga. Aquilo que a gente enxerga é 10%, né? Que é o homem na sua agressividade, que é a sua mulher no seu papel de vítima, e a vítima e o agressor criam um conflito.
Então, quando a gente fala de visão sistêmica, nós estamos dizendo que esse conflito, ele precisa ser olhado, ele precisa ser encerrado, porque é só a gente estudar aí, né? Quando a gente observa casos de violência familiar, a gente começa a aprofundar a história, a gente vai saber que a mãe apanhou, que a avó apanhou, que muitas vezes a bisavó apanhou, e o filho, o neto, e vem gerações. E não adianta você separar desse homem, ou não adianta esse homem morrer, porque a energia continua viva nos filhos, né? Quando a gente fala de constelação, muitas pessoas acham que a gente está mexendo com religião, a gente está mexendo com algo espírita ou espiritual. E o que eu posso dizer para você? Todos nós temos todos os mortos da nossa ancestralidade vivos em nós. Porque eles fazem parte da nossa biologia, eles fazem parte da nossa célula e eles sempre vão estar presentes. Então não existe uma exclusão, porque eles fazem parte, eles estão em nós. E a constelação ela vai trazer essa memória dessa célula através de representação. Então é isso que a gente trabalha no workshop de constelação, para trazer a causa raiz dessa dinâmica, muitas vezes de agressividade, da mulher se sentir humilhada ou da mulher se sentir agredida, e muitas vezes nessa sensação de nós mulheres nos sentirmos agredidas emocionalmente, nós atacamos, nós excluímos e nós agredimos numa proporção que talvez nós não enxergamos. Então a humanidade hoje está nessa briga de ego, né, entre homens e mulheres. E nós mulheres temos uma capacidade infinita de adaptação, de criação, de nos conectar com a essência, porque nós somos a criadora da essência da vida. Então a nossa capacidade ela é muito grande, ela é muito superior ao homem, mas nem por isso nós devemos olhar o homem nos sentindo maior ou nos sentindo melhor. A questão é que nós mulheres inconsciente olhamos os homens com um olhar de agressividade, uma postura de arrogância e de prepotência. E sempre quando a gente traz lá nas sessões de constelação, a sessão de constelação ela vai trazer o seu íntimo, aquilo que está oculto dentro de você e que muitas vezes nem você tinha uma racionalidade da sua postura. Então não é o que eu acho ou o que você acha, é o que a energia de um campo mórfico genético está trazendo. E a partir dessa compreensão, dessa sabedoria, nós podemos ter a escolha de mudar, de encerrar, de mudar a nossa postura, de tomarmos o nosso lugar de mulher. Nós não somos nem maiores e nem menores do que os homens. Nós somos iguais. Energeticamente, todas nós mulheres somos 50% energia feminina da nossa mãe e 50% energia masculina do nosso pai. Essa deveria ser a proporção do equilíbrio da vida. Só que ao longo da história, nós sabemos que a maioria das nossas mães se sentiu maltratada ou humilhada pelos nossos pais. Por quê? Na história da humanidade, em 2 ou 3 gerações atrás, as mulheres não tinham o poder de escolher os seus parceiros, os seus maridos, elas não tinham esse poder de escolha. Então, a partir dessa imposição, as mulheres casavam muitas vezes com pessoas que elas não tinham a menor afinidade e que elas não queriam estar ali. E muitas ou se frustravam para dentro, tinham uma tristeza e se sentiam realmente só a parideira, elas estavam ali talvez só para ser um objeto sexual ou só para parir filhos. E aquela emoção de frustração vem de geração em geração. E nós, hoje, a nossa geração aí, de quem tem 30, 40 anos, é a geração de mulheres que está reverberando essa energia para trazer cura.
Então somos nós, mulheres, na faixa de 40 anos, que podemos tomar essa consciência de nos curar para que a gente possa curar a próxima geração. Hoje, muitos casamentos estão sendo desfeitos porque aquele ciclo se encerrou e não tem mais aquela obrigatoriedade de estar ali. Mas a gente também olha com amor que não existe ex-pai e nem ex-mãe. Essa posição de pai e mãe, ela será eterna, porém a de marido e mulher pode ter fim. Eu posso não olhar mais o meu parceiro com aquele olhar de amor para o meu próprio crescimento, porque se um parceiro amoroso não te acrescenta, não faz com que você evolua, não faz com que você cresça, isso não está a sentido da vida, isso não está fluindo vida. Então, muitas vezes as pessoas buscam a constelação para olhar o seu relacionamento, olhar o seu casamento e entendem que aquele ciclo se encerrou e que a dinâmica inconsciente estava reverberando a história ou a frustração do meu pai e da minha mãe, que na época, ou da minha avó, do meu avô, que naquela época eles foram obrigados a casar e obrigados a manter esse relacionamento. E de alguma forma eu estou vinculada com essa dinâmica oculta. Então nós mulheres, quando nós olhamos isso através da constelação, nós podemos entender muitas vezes que esse ciclo se encerrou e podemos sair desse ciclo com harmonia, agradecendo ao outro que até aquele momento ele acrescentou na minha vida. E o outro também precisa ter esse olhar, porque se um relacionamento não é encerrado com essa gratidão de eu aprendi algo com o outro, esse relacionamento não foi encerrado. E muitas vezes nós vemos, eu recebo muitas mulheres, né, que tem o segundo, o terceiro casamento, está acabando, né, o casamento está indo aí muitas vezes pelo ralo, e ela não consegue entender, porque não é talvez falta de amor, talvez não seja falta de entendimento os dois, mas talvez seja aquele ciclo do primeiro relacionamento que ela ainda tem raiva, que ela ainda tem ódio, que ela ainda busca ser compreendida e não resolveu aquele ciclo. Então, quando a gente fala de leis sistêmicas, a gente entende que tudo na vida, seja no trabalho, seja no amor, seja no relacionamento, seja nas negociações, aquilo que ficou aberto, aquela porta que não foi fechada, aquela ferida que não foi estancada, não abre para o novo. Então você pode amar da forma que você, na intensidade que você tenha, mas muitas vezes essa dinâmica inconsciente não permite você ficar junto com aquela pessoa que você ama, porque se você não fechar o ciclo anterior, se você não fechar aquela porta, liberar daquela raiva, ter gratidão, porque de alguma forma você atraiu o parceiro que você teve e você precisa tomar essa consciência, né? Quando isso vem para a sua consciência, só assim você pode harmonizar o seu sistema. E a gente mais uma vez vai entrar nos intervalos comerciais. Eu sou Sirlene Correia, falando no programa O Amor que Cura, e daqui a pouquinho a gente volta no último bloco desse programa.